E aqui no canal nós estamos produzindo uma série sobre a relação ou a comparação entre o Intergarden e Claremont. Só que é interessante separar um pouquinho do nosso tempo para que a gente entenda de verdade o Intergarden. E a forma que eu, como corretora profissional do mercado, divido na minha cabeça é a forma como eu vou te explicar. E por que eu estou falando isso como a forma como eu divido na minha cabeça? Porque essa não é uma classificação oficial, essa é a forma como eu divido e consigo entender. E como é que eu divido isso? Eu divido em 3 partes, como eu falei, eu divido no norte, eu divido no meio e eu divido ao sul. O norte eu vou chamar de centro histórico e dentro da minha cabeça isso compreende centro histórico de Wintergarden, acima ao norte da 50 e até mais ou menos a Daniels Road, onde a gente tem o Wintergarden Village, toda essa região que eu entendo de norte. Agora o centro. O centro eu pego o Hamelin como ponto de referência. O que é o Hamelin? É um centro comercial onde nós temos o Walmart, um Publix e o Cinépolis. Isso vai ficar bem fácil de você localizar. Dali ele vai até novamente a Daniels Road e isso ao norte, e ao sul eu trago ele mais ou menos até um pouquinho depois de um condomínio muito grande, ou vamos usar a High School de Wintergarden como referência. A terceira Wintergarden dentro de Wintergarden é o sul, que eu vou denominar como Flamingo Crossing. Por quê? Porque é a outra parte comercial mais próxima dessa região, onde nós temos um Target, nós temos uma infinidade de restaurantes, nós temos o Walgreens, então essa é a parte comercial. Ali o que compreende? Eu consigo pegar o Osprey, eu consigo pegar Ovation e eu subo um pouquinho quase que até novamente a High School de Wintergarden. E nessa região do Flamingo Crossing, para que você tenha de referência, a gente tem um complexo residencial da Disney, vários apartamentos, e nós temos um complexo também de hotéis. Então é uma região que está bem na entrada da parte dos fundos, de um acesso dos fundos da Disney, e tem todo esse comércio. Agora, para você entender, cada uma dessas regiões eu vou subdividir com 3 informações: idade média dos imóveis, tipos de imóveis e valor médio destes imóveis. Então, quando a gente fala do norte, que é o centro histórico, já vem à cabeça que é algo um pouco mais antigo. Então, a gente tem imóveis ali de 1960 em diante. Há condomínios mais recentes, mas a grande maioria destas casas está entre 1960 até no máximo 2000. Agora, no centro, essa parte do meio do Wintergarden, é uma parte muito mais recente. Por mais que ela tenha sido planejada na década de 80, ela só foi efetivamente executada a partir do ano 2000 e pouquinho. E em 2014 esse processo acelerou e nós temos o crescimento dessa região de uma forma bem grande. Sul de Wintergarden, Flamingo Crossing. Esse é muito recente e você vai ver nas imagens que ele é um canteiro de obras, porque essa é a última fase. Tudo que deveria ser desenvolvido em Wintergarden, o sul é a última parte. E essa parte sul começou a ser muito mais desenvolvida a partir de 2019, mas com muito mais velocidade em 2021. E nesse momento eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou estar em frente a cada um desses condomínios, explicando que tipo de casas e a faixa de valor de cada um deles. E falando em valores, em um Wintergarden antigo, ou você efetivamente gosta do antigo e vai comprar uma casa de 1960 a 1970 que você vai conseguir reformar, mas ela sempre será uma casa com aquelas características, principalmente a altura de pé direito, tá? Ou você vai comprar uma casa que foi efetivamente construída recentemente, que só usaram o terreno dela. A faixa de valor ali fica entre 460 a mais ou menos 700 mil. Não quer dizer que não tenham casas acima de 1 milhão e que não tenham casas abaixo desse valor, mas a grande média
pelo tipo de construção e pelo tipo de cada condomínio ali, é esse o valor. Quando a gente fala nessa região central, como ela é uma região mais nova, ela é uma região um pouco mais valorizada e ela tem casas mais novas. A faixa de valor ali, a gente começa com townhomes na faixa de 460, que já foram construídas 2003 até 2015, 2017, e nós temos single family homes acima de 2, 3 milhões de dólares, porque nessa região do Hamlin a gente tem vários lagos e alguns deles são navegáveis. Quando eu venho para o sul de Winter Garden, nessa região nova de Flamingo Crossing, aí sim, todas as casas são a partir de 2020 em diante, então são casas muito recentes. O que acontece? Desde então, os terrenos, as terras para construir esses condomínios valorizaram bastante. Então essas casas têm um valor um pouco mais alto. Aqui dentro nós temos townhomes, que elas começam em 342, mas você vai dizer, puxa Patrícia, ali em cima era 460, mas a gente está falando de townhomes de 2 quartos, que é um produto que quase não tem no meio e ao norte. Então, 342, passando, né, para townhomes de até 500 mil. E eu tenho também bangalôs, que começam entre 510 e vão até 620, 650 mil. E single family homes, que são as casas ou térreas ou de 2 andares em terrenos mais largos, que aí sim elas começam na faixa de 680, indo acima de 1 milhão de dólares. E qual é o objetivo dessa subdivisão para que você entenda e consiga perceber aonde melhor você se enquadra? Que tipo de casa é mais o teu perfil? Você gosta de uma casa mais antiga que está nessa faixa de valor? Você se sente bem em reformar uma casa? Ou você quer uma casa novinha onde você possa escolher tudo, mas vai pagar um pouco mais? Enfim, a importância desse entendimento é para que você faça a escolha certa. E se você quer saber mais informações, entender um pouquinho mais a fundo cada uma dessas regiões, me manda uma mensagem por WhatsApp que a gente conversa. E eu te vejo no próximo vídeo.